Pessoal, boa noite. Boa noite. Boa noite para começar a disciplina de tópicos especiais 2 para o mestrado em educação e o tópicos especiais 4 para o doutorado em educação. Tá? Então, a ideia da disciplina é a gente falar sobre metodologia científica. Tá? Mas a gente vai falar de metodologia científica numa perspectiva prática. Os professores da disciplina sou eu, professor Roberto Xavier, e o professor Herbert, tá? Que trabalha em Sobral, como secretário da Educação. Então, a ideia da disciplina é a gente apresentar essa perspectiva, tá certo? E a gente apresentar essas perspectivas do ponto de vista prático, tá? Então, tem alunos dessa disciplina que já me perguntaram se a abordagem vai ser quantitativa, qualitativa, tá? Claro que vai ser, porque a gente vai tratar de pesquisa em educação. Então, existem aspectos quanti e qualitativos. Mas a gente não está dando tanta ênfase a essa questão. Tá? A ideia nossa é a gente fazer uma abordagem prática. Tá? Por exemplo, o professor Herbert, lá em Sobral, ele faz uma gestão baseada em pressupostos científicos. Então, ele vai falar sobre a experiência dele na prática. Tá? Então, ele vai trazer métodos quanti-qualitativos sobre a tomada de decisão. Tá? O professor Roberto Xavier, que é da Unilab, ele vai falar sobre a experiência dele como pesquisador na Unilab, né? Então, ele trabalha muito com as etnociências e tudo mais. Então, ele vai falar sobre a prática dele associada a essa questão, tá certo? Então, as abordagens é que vão ser importantes, tá certo? As abordagens aqui vão ser importantes, não é nem se é quantitativo, tá? Porque o que a gente vê muitas vezes é o pessoal muito preocupado com a abordagem quantitativa, qualitativa, na pesquisa em educação. E a gente vê também em áreas como da história da educação, que existem muitas abordagens também, que se diferenciam por alguns traços. Então, por exemplo, quando você vai tratar de história da educação, tá? Você pode estar tratando de coisas como a história do tempo presente, tá? Com os recursos tecnológicos atuais, e você pode estar tratando não só da história do tempo presente, mas tratando a educação na perspectiva do professor Ari, história de longo prazo. Tá? Então, por exemplo, você vai conversar com o Ari, por exemplo, acontece um fato interessante. Então, ele fala muitas vezes das coisas que acontecem em pesquisa em educação com ele, sobre uma determinada instituição do século XIX ou até do século XVIII, parece que ele está falando de algo que aconteceu ontem. Tá? Então, isso se deve muitas vezes ao tipo de abordagem que a pessoa tem, tá certo? Então, essa é a ideia da disciplina. Não é nada muito complexo, não é nada muito complicado. A gente vai começar de fato, né? A gente vai começar de fato as coisas. Hoje é mais uma apresentação, mas a gente vai estar começando de fato a partir da semana que vem, tá certo? E uma coisa que é interessante é que vocês produzam seus artigos para a disciplina, porque a nota final vai ser um artigo, tá certo? O artigo que vocês façam para finalizar a disciplina, tá? Alguma pergunta, pessoal? Alguma pergunta, César? Não, é só para colocar que, no meu caso, como você falou aí na metodologia do método da história do tempo presente, né? Vai me ajudar também no projeto, né? Na minha pesquisa.
inclusive uma ideia, eu sei que hoje não estão todos os alunos da disciplina, tá, aqui presentes. Sei que a Ivana, por exemplo, ela vai só poder estar aqui a semana que vem. Mas eu gostaria que vocês pudessem repassar para ela o que fosse possível, tá? Porque, tipo assim, a gente não vai ficar se repetindo todas as disciplinas, tá? Então, está aqui o professor Herbert, tá? Seja bem-vindo, Herbert. Eu tomei a liberdade de começar por conta do tempo, né? E a gente já está gravando também para que possa ser utilizado, Herbert. Tá? Então, a ideia da disciplina é uma abordagem, tá? É uma abordagem sobre a metodologia de pesquisa e como a metodologia de pesquisa pode ser utilizada na prática. Então, como eu uso a metodologia de pesquisa, tá? Na prática de educação, conforme o Herbert usa, tá? Na prática de gestão, como a metodologia de pesquisa pode ser utilizada na minha prática docente, pessoalmente falando, como que eu posso utilizar a metodologia de pesquisa dentro desses métiers, tá? Então, eu vou estar falando para vocês um pouco sobre isso, e os professores também estarão presentes para isso, que chegou agora o professor Roberto Xavier, tá? Então, basicamente, pessoal, essa é a ideia da disciplina, tá? Não vai me importar se são 5 pessoas, 6 pessoas, se são 4 pessoas, tá? Eu não estou preocupado com quanto vocês são. Eu estou preocupado com os resultados que vocês podem nos dar, tá certo? E esses resultados é que são interessantes. A ideia da disciplina é uma ideia que veio com o professor Roberto Xavier, que trabalhou a metodologia dela, que fez o designer da pesquisa, tá? Então, a ideia da pesquisa é que seja um grande seminário, tá? Então, a gente vai procurar. Claro que nós vamos abordar temas comuns, como abordagem quantitativa, qualitativa, mas não é esse o foco. É como a gente pode utilizar a metodologia de pesquisa em educação em nossa prática como profissionais, tá? De educação ou que tem um envolvimento com a educação, tá? Então, eu digo para vocês, a minha formação docente, né? Eu sou pedagogo, tá? Com formação em matemática, tá? Eu trabalhei na minha linha de pesquisa, no mestrado e doutorado com educação matemática. Eu trabalhei, sobretudo, com didática da matemática e das novas tecnologias, que já não são novas, já são tecnologias digitais de comunicação, né? Então, a gente já trabalha nessa perspectiva, tá? Hoje, a gente vive no mundo digital, tem uma experiência também com a área da saúde, tá? Trabalhei com neurofeedback, tá? E estou desenvolvendo equipamentos para neurofeedback também. Então, isso daí é um campo de interesse, pretendo utilizar o neurofeedback na educação, tá? E eu faço parte do grupo que está trabalhando o neurofeedback também na sua perspectiva de memória também, que é de interesse do nosso grupo de memória, tá? E também um trabalho que o César está me lembrando, com software educativo como GeoGebra. A gente está fazendo um grupo no ensino de matemática, no ensino de física, sobre o GeoGebra. Inclusive hoje, viu, César, aconteceu um fato interessante. Hoje, como eu falei que não ia dar a aula hoje à tarde, né, a reunião, o pessoal ficou me procurando. E é só semana que vem, viu? A reunião sobre o GeoGebra, tá? Então, basicamente isso. Fiz meu pós-doutorado em História Biográfica sobre um matemático, o Otto de Alencar, tá? O
Quem conhece muito bem isso daí é o Roberto Xavier, que me ajudou, inclusive, nas correções do trabalho, tá certo? Então, basicamente, fora tudo isso, eu procuro viver a minha vida tranquilamente e com simplicidade, né? Mas aí eu vou passar um pouco a palavra agora para o professor Roberto também se apresentar. Roberto? Pois não, boa noite. Boa noite. Eu estou aqui conseguindo Como é que estamos? Rapaz, tu tá ainda sobrevivendo, bicho? Tá legal aí? Rapaz, estou só o pôr e osso. Pois é, bicho. Mas vamos se cuidar, né? E dá medo, viu? Dá medo isso daí, porque tipo assim, eu não tive febre nem nada, né? Mas a dor muscular que eu senti já aqui nessa região, aqui nos braços, né? Me deixa preocupado, né? Mas, vamos lá. Já tá quantos dias? Rapaz, vai chegar a 15 dias na terça-feira da semana que vem, né? Pô, mas esse negócio tá custando muito, tá não? Rapaz, se recomenda a ficar em quarentena pelo menos por 20 dias. E eu vou respeitar essa margem de 20 dias. Mas eu não esperava sentir dor muscular, né? O problema é se tiver febre. Se eu tiver febre, daí eu preciso de internação. Enquanto eu não tiver, tá tranquilo, né? Então é 20 aqui, né? Sim. Então, Roberto, se apresente. Pronto. Boa noite, né? Boa noite, eu sou o professor Antônio Roberto Xavier, sou professor da Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira, com sede em Redenção e na Bahia, São Francisco do Conde, na Bahia. Também faço parte aí como colaborador do PPGE, não é? Nas pesquisas e também nas ajudas, nas disciplinas, enfim. Minha formação acadêmica, sou historiador e pedagogo, né? Com mestrado na área de políticas públicas, aliás, 2 mestrados na área de políticas públicas, um em políticas públicas e sociedade e o outro em planejamento voltado na ciência política, história e serviço social. E com doutorado e pós-doutorados em educação. Mas as minhas linhas de pesquisa, são 3 linhas de pesquisas principais, né, que eu desenvolvo pesquisas, no modo geral, é interdisciplinar, são estudos interdisciplinares, ou, né, criticamente falando, porque já vou tecendo aqui uma crítica, porque no sistema escolar criado a partir de 1838, com base no Augusto Comte, é impossível, nesse Estado capitalista, o sistema educacional, né, aderir ou efetivar na prática a questão interdisciplinar. O máximo que nós temos é uma multidisciplinaridade ou pluridisciplinaridade. Aliás, foi um apelo que foi feito até à ONU em 1970, né, com os 3 grandes pioneiros, né, o D'Ambrosio, o Niculescu Bazarab e o Morin, Edgar Morin. Inclusive, só interrompendo um pouco, o D'Ambrosio fez aniversário anteontem, viu? Pois é, e aí esses 3 camaradas, eles lutaram muito para ver se conseguia a questão da Carta Universal da Transdisciplinaridade, né? Mas não obtiveram muito sucesso. Isso foi até um apelo que eles fizeram por escrito. Bom, trabalho na primeira linha com planejamento, políticas públicas e desenvolvimento regional sustentável, onde desenvolvo pesquisas exatamente com políticas públicas voltadas na área de educação, políticas sociais, né, de modo global, tá? Mas na perspectiva do Estado, né, da coisa pública, do poder público. Trabalho também com saberes tradicionais, etnociência e interdisciplinaridade, que é uma disciplina voltada, aliás, é uma linha de pesquisa que trabalha juntamente com os povos tradicionais, com os saberes populares,
com os etnossaberes das ciências empírico-formais, formais, fáticas, enfim. Né? E na terceira linha trabalho com culturas, memória e diversidade. Né? Culturas, memória e diversidade, que aí inclui a história. Quando nós entendemos como a história faz parte da cultura e da memória. Aliás, não existe história sem memória, né? Como dizia o velho Legoff, né? A história é, na verdade, a escrita da memória cientificamente. Ou seja, você tem tudo na cabeça. Quando você passa para o papel, então você tira da memória. Então você escreve o que tem na memória cientificamente, aí você faz história. Isso na perspectiva legoffiana, né? Jacques Legoff. E a escola dos análises do modo global. Tá? Bom, e para a nossa disciplina, né, como o Rogério já apresentou aí, acredito eu que o Herto também já tenha comentado sobre a nossa perspectiva é tentar deixar claro, né, ensinar e aprender, logicamente, não existe ensino sem aprendizagem e vice-versa, procedimentos, métodos e técnicas em pesquisas na educação. Então, claro, nós não é que seja estanque as possibilidades, as perspectivas, mas nós vamos trabalhar com base nos fundamentos da pesquisa histórica, filosófica, sociológica e antropológica da educação. E aí nós temos os viés, né? Hoje não se pode falar em educação, e às vezes eu fico, até uma crítica que faço, e eu deixo aqui claro, porque nós ainda estamos muito atávicos aos clássicos. Não que os clássicos não sejam importantes, são, mas não podemos falar hoje em educação sem incluir as tecnologias digitais, sem incluir a educação à distância, por exemplo, né? E agora a pandemia nos ensinou também, né? Se não incluirmos aí o que se chamou de aulas assíncronas, né? Enfim, a pandemia veio e acabou de legitimar o que já se fazia, né? Na prática, né? Então ela veio agora e disse, olha, a situação é essa, o mundo é esse, então, quer dizer, eu parto do princípio de que tudo é contextual. Embora a gente possa aproveitar certas didáticas, certas tendências pedagógicas de um contexto X, mas nós não podemos olvidar, não podemos abdicar da realidade contextual do momento, né? Por isso, nós temos que, às vezes, na perspectiva histórica, nós temos que ir pela história, a história temática, a história do tempo presente e a história imediata, como nos assegura aí o próprio o Zé de Assunção Barros. Tá bom? Então, é mais ou menos por aí, a gente pesquisa a questão das políticas ambientais, trabalhamos também com a questão das etnicidades, né? Enfim. E ensino de ciência, etnociência e saberes populares. É mais ou menos isso. Ok. Roberto, passo a palavra ao professor Herbert. Tá? Fica à vontade, Herbert. Boa noite, professor Rogério. Boa noite, professor Roberto. Está baixo o teu microfone. Boa noite, professor Rogério. Boa noite, professor Roberto. Espero que o áudio tenha melhorado um pouco. Boa noite aos acadêmicos que estão aqui presentes, mestrandos, doutorandos. Estou vendo aqui o César Pontes e os outros dois colegas. A descrição do nome aqui não está disponível. Bom, primeiro eu queria agradecer ao professor Rogério pelo convite de colaborar com a disciplina. Para mim é uma grande honra, grande alegria. Queria também compartilhar um pouco da minha formação e da minha experiência. Obrigado, Fernando. Jefferson também estão aqui no chat se apresentando. Eu sou professor da Universidade Federal do Ceará. A minha formação é na área de física. Eu fiz mestrado na área de computação, com informática aplicada à educação. Depois, doutorado na área de teleinformática, com estudos na área de avaliação educacional, análise e mineração de dados.
voltados para avaliação com métodos de análise matemática e estatística. Então, tem uma formação um pouco mais no campo das ciências exatas e interdisciplinares no campo educacional. Bom, na minha iniciação científica eu tive a honra e a alegria de ser orientado pelo professor Rogério, a quem eu pude compartilhar de uma parte da minha formação no campo da educação, das ciências humanas e também no campo das exatas, que são as minhas formações acadêmicas. Atualmente eu estou como secretário de Educação do município de Sobral, estou afastado da universidade oficialmente, da graduação, mas continuo desenvolvendo trabalhos na pós-graduação, ministrando algumas disciplinas, orientando alguns alunos e desenvolvendo alguns trabalhos de pesquisa. A nossa disciplina vai tratar sobre a pesquisa em educação, métodos, técnicas e procedimentos. Acredito que o professor Roberto, pela expertise dele no campo histórico, cultural, crítico, vai fazer uma abordagem trazendo elementos importantes que estão previstos dentro da perspectiva dos conteúdos da disciplina, né, tais como tipos de pesquisa, paradigmas histórico-culturais, teoria, prática e praxis, e eu vou tentar trazer um pouco alguns elementos no campo da pesquisa em ensino, da pesquisa em educação e também alguns trabalhos no campo da pesquisa com políticas públicas, especialmente políticas públicas que envolvem educação pública, implementação de alguns projetos e algumas perspectivas. Então, acredito que a gente vai ter aqui, pela diversidade do perfil dos professores e a proposta do professor Rogério dividir as aulas no formato de tópicos, né, de temáticas, de seminário, eu acho que a gente vai ter aqui a oportunidade de debater dentro da perspectiva histórica, cultural, humana, assim como também dentro de uma perspectiva de trabalhos mais aplicados e no campo da política pública. Então, vou aprender muito, obviamente, também com o professor Roberto e o professor Rogério, que são os dois principais especialistas aqui na temática, mas também vou ter a oportunidade de compartilhar um pouco de alguns estudos e de alguns trabalhos que nós temos desenvolvido. Então, queria agradecer, professor Rogério, aqui publicamente pelo convite. Tem alguns professores, mestrandos, doutorandos, que irão ingressar ao nosso convite na disciplina, acredito que ao longo dos próximos dias. E agradecer também ao professor Roberto e aos demais alunos. Vai ser um prazer, uma satisfação estar aqui com vocês nas noites de quinta-feira. Muito obrigado. O Rogério deu uma saidinha, mas volta logo. Tá joia. Bom, enquanto o professor Rogério volta, se o professor Roberto permitir, posso compartilhar, então, aqui a tela. A gente está praticamente iniciando, né? Eu posso apresentar rapidamente aqui a ementa da disciplina e o professor Roberto, o professor Rogério podem fazer aí algumas complementações, né? Então, essa é a disciplina de pesquisa em educação, métodos, técnicas e procedimentos, com carga horária de 4 créditos, que vai ocorrer de 18 às 20h30, e a convite do professor Rogério, que eu acredito que seja o professor titular da disciplina, professor Roberto e eu estaremos aqui debatendo e compartilhando um pouco de algumas experiências nessa área. Então, a ementa da disciplina é promover uma abordagem sobre pesquisa no campo da educação, compreendendo os seus paradigmas em diferentes campos científicos e trabalhando na perspectiva dos métodos, das técnicas e dos procedimentos do trabalho científico
tais como normas técnicas, trabalhos acadêmicos e diversas áreas do conhecimento. Vou passar, então, a palavra, não sei se o professor Rogério já voltou, o professor Roberto, para que eles possam... Ah, eu voltei, mas passa para o professor Roberto, tá? Não, Herbert, é porque não está aparecendo aqui. Você está apresentando? Estou sim, professor. Não está aparecendo para mim, não. Eu não sei se está aparecendo para os demais. O senhor está no celular ou no notebook? Eu estou. Celular. Eu estou visualizando. Pode ser que seja o aplicativo do celular, então. Ah, tranquilo, eu vou dar um jeito aqui. Tá bom, continue, por favor. Não, é só você clicar, você procura ver no canto, na parte inferior, você procura ver quem está na sala, você provavelmente vai ver o Herbert duas vezes. Uma vez vai chamar Herbert Apresentação. Daí você clica no Herbert Apresentação, que daí aparece. Pronto, está aparecendo no teu celular. Agora. Tá aparecendo. Bom, Mas pode passar. Pronto. Espera aí que ele está ajustando a coisa aí. Enquanto ele ajusta, uma coisa que eu chamo a atenção que é importante nessa disciplina, tá? É que a gente, que eu gostaria, pelo menos, tá? É que nos seminários que fossem passados pelos alunos fossem feitas apresentações, tá? Porque no contexto do ensino remoto, é algo que nos ajuda, tá? Fazendo as apresentações, fica mais claro a gente explanar nossas ideias, tá certo? Vou passar a palavra para você, Roberto. Pode avançar, viu? É o Herbert que está apresentando. Pode continuar a apresentação aí. Perfeito. Pode então, Herbert. Então, pronto, eu vou descer aqui, então, o documento, o objetivo, orientar e reorientar epistemológica e metodologicamente pesquisas histórico e historiográficas no campo da educação, e o conteúdo estava dividido em 7 tópicos, que são pesquisa, conceito e contextos, o 2, pesquisa em educação, elementos estruturais da pesquisa, projeto de pesquisa, pesquisa em educação, paradigmas de pesquisas educacionais e pesquisa em educação, teoria prática e praxis. A metodologia ela é uma disciplina participativa e qualitativa. As temáticas serão abordadas por meio de textos, leituras, vídeos e documentários, e as aulas vão ocorrer por meio de ferramentas digitais, também a utilização de fóruns, chats, canais virtuais, Google Meet, WhatsApp, SIGA e etc. A metodologia propõe conhecer e debater múltiplas e diversas modalidades de pesquisa científica, e a metodologia é vinculada à teoria e à prática, na medida que são desenvolvidos atividades na forma de seminários e os respectivos resultados apresentados e postados. A avaliação segue a metodologia referente ao processo avaliativo de assiduidade e participação nas aulas, tais como estão previstas nas diretrizes normativas do Programa de Pós-Graduação em Educação. As aulas estão previstas para ocorrer do dia 7 de dezembro, mas nós estamos iniciando agora dia 10, vai até o dia 8 de abril, num formato de seminários. Então, como vocês estão vendo aí na tela nesse momento, nós teremos um ou os 2 professores, ou até mesmo os 3, como está acontecendo nesse momento, com temáticas diferentes, tais como pesquisa, conceito e definições gerais, pesquisa em educação,
pesquisa e elementos estruturais, pesquisa em educação, elementos estruturais e estruturantes, paradigmas educacionais, pesquisa educacional, aspectos históricos e historiográficos, e alguns exemplos e práticas de pesquisa no campo da implementação de políticas públicas, pesquisa em avaliação educacional e sequências didáticas, pesquisas com metodologias científicas e tecnologias educacionais. Então, em linhas gerais, essa é a síntese aqui da ementa. Vou passar aqui a palavra aos colegas. Professor Roberto. Pois não, obrigado, professor Herbert, pela exposição, apresentação da tela. E aí eu já gostaria de deixar em aberto algumas perguntas ou reflexões ou qualquer dúvida aí para os acadêmicos que estão conosco aqui, se tiver, por favor. Professor Roberto. Bom, me parece que não tem nenhuma pergunta aí dos acadêmicos. Não, eu estou aqui, Rogério, porque eu tinha dado aqui uma deixa para ver se tem alguma dúvida, alguma pergunta, alguma sugestão Eu acho acadêmicos. que cada um desses alunos poderiam se apresentar e apresentar a sua pesquisa, já que a quantidade de alunos é pouca, eles poderiam apresentar a pesquisa que estão realizando, tá? E colocar alguns questionamentos da expectativa que eles têm sobre a disciplina, tá? Eu acho que isso nos ajudaria a compreender melhor o processo. É isso mesmo que eu estava propondo. Olá, eu poderia começar? Sim, César. Pois não? Então, para os colegas que eu ainda não conheço, né? Tem o Jefferson, tem outros colegas do doutorado, do mestrado, eu acho que tem só do doutorado, né? Boa noite, professor Roberto Xavier, boa noite, professor Herbert, professor Rogério. Bem, eu sou orientando do professor Rogério, né? Já todos sabem. Meu objeto de pesquisa é propor um modelo de estrutura de educação para as cooperativas, né? Uma nova estrutura de educação solidária, onde nós vamos aplicar esse modelo, né, de educação, né, numa cooperativa, que vamos dizer assim, a cooperativa é a unidade econômica, social, que tem mais dado certo, né? E que a gente escolheu cooperativa porque mais de 50% da economia, né, e de outras estruturas sociais que trabalham no mundo todo trabalham com cooperativa, né, com cooperativismo. E contextualizando assim no contexto global, né, a gente quer jogar uma semente, né, que seria propor esse modelo micro para a cooperativa, né, dentro de uma cooperativa, a gente quer jogar essa semente, né, para que esse modelo que é econômico-social, ele se enquadre também, né, possa ser uma semente para se enquadrar no modelo macro, né, porque nós estamos fazendo uma engenharia pedagógica em que a gente consiga, né, colocar questões, né, além de questões técnicas, né, como operacionalidade econômica, né, gerenciamento, administração do negócio, a gente coloca questões que são muito relevantes hoje em dia, né, para a nossa economia, para a nossa sociedade,
que já é importante e futuramente vai se tornar fundamental, né? E a aposta que eu estou colocando nesse novo modelo é que nós temos poucos recursos, né? E a gente vai ter que aprender a compartilhar, a gente vai ter que aprender a distribuir, né, melhor os recursos econômicos que nós temos no mundo todo, sob pena da gente entrar em colapso social se a gente não tiver um novo modelo de educação, né, de compartilhamento, de economia solidária, de cooperativismo, né, e se a gente não lança essa semente de uma economia solidária, né, pode ser que futuramente nós entremos num colapso, porque nós temos uma concentração de renda muito elevada, né, e a gente quer propor um modelo que leve em conta essas questões, né, essas questões também que são subjetivas, mas têm um impacto muito grande para a sociedade. E aí eu acho que o professor Rogério e o professor Roberto falou da história do tempo presente, né? Então acho que é um dos métodos que vai ser um referencial para mim. Isso. E quais são as expectativas que você tem em relação à disciplina, tá? Então eu quero que você também, o que você espera dessa disciplina que possa ajudar você na pesquisa? Isso, né? Me aprofundar mais nessas metodologias, né? Educacionais, né? Na história do tempo presente. O professor Herbert, né, trabalha com algumas questões de estatística, né? E aí eu quero ver, né? Eu acho que eu quero aprender mais algumas coisas para aplicar no meu projeto, né? No meu projeto para propor esse modelo. Ok. Primeiramente, eu quero parabenizar aí a proposta de pesquisa do César e dizer para ele que realmente é uma das coisas que está muito escasso no momento, é educar para a economia solidária. Então, falta muito, mas desde de análise de Amartya Sen até o próprio liberalismo clássico, seja em contraposição ao Friedman, ou em contraposição à escola do Guedes, em contraposição. Eu estou falando aqui dentro da história do tempo presente, que você poderá ter muito apoio com o José de Assunção Barros, que é um dos camaradas que trabalha essa questão da história do tempo presente, né? Fazer pesquisa com o momento. E o momento hoje requer, porque assim, pegando assim, um mote da sua proposta de tese, cara, é uma das coisas que no PPGE, eu não me lembro de ter visto trabalho voltado para a questão da economia, né? Educação em economia, educação em várias coisas. Mas fazer esse link, educar para a economia solidária, no principal momento que estamos vivendo, onde a precarização e a neoliberalização da solidariedade tem sido a bandeira dos neoliberais de plantão, né? Então, depois que a União Soviética se foi e a Alemanha Oriental, quando derrubou o seu muro, né, 89, 91, esses plantonistas do neoliberalismo, eles chegaram com muita força. E essa fala que você fez com relação à distribuição e redistribuição, ela está se tornando não a questão de um socialismo utópico ou ideário, mas não, é uma necessidade de sobrevivência humana.
E aí, como é que se faz isso? É preciso educar primeiro as pessoas, é preciso educar primeiro também as pessoas para que se possa educar também o mercado. Então, cara, é muito bacana a proposta e se dá e nós temos muito a trabalhar em relação a isso. Obrigado. Espero contar também que, né, eu já tinha falado com o professor Rogério, né, que você está convidado para participar da banca, né, da qualificação. Perfeito, eu já agradeço aí o convite, meu irmão. Então, quem é o próximo? Boa noite. Estão conseguindo me ouvir? Fernando falando. Ok. Tá baixo o som, se puder aumentar. Só um instante. Melhorou? Melhorou. Ok, né? Bom, boa noite, né? Um prazer estar iniciando essa disciplina hoje aí com os colegas. De antemão já vou logo agradecendo aos professores, né, por essa disciplina. Vou falar logo das minhas expectativas da disciplina antes de me apresentar, porque é uma disciplina que me empolga e da qual eu necessito muito, né? Tanto por assim, necessidade pessoal, como pela própria indicação dos professores da minha qualificação passada, né? Que é em relação à metodologia da pesquisa. Eu sou o Fernando, sou professor de Química da rede estadual. Apesar da disciplina que eu leciono, eu volto muitas minhas atividades para a área de robótica, e esse é o objeto de pesquisa do meu trabalho, que é a robótica educacional em si. Fiz o mestrado sob a orientação do professor Rogério, né? E nessa oportunidade eu trabalhei a, a estrutura das formações docentes em relação à robótica educacional. No momento, para o doutorado, eu pretendia dar continuidade nesse estudo, né, da formação docente na área de robótica, só que nos últimos tempos, né, principalmente por conta da pandemia em si, eu tenho voltado muito a minha atenção para a área da gamificação da robótica, né? Algo que dá para ser bastante explorado por conta dessa necessidade do remoto, né? Então, é algo que eu tenho me mobilizado a trabalhar nos últimos tempos, que é essa análise da gamificação da robótica e como essa gamificação pode ser explorada de tal forma a obter resultados pedagógicos, né? É isso, mais uma vez falando sobre a disciplina, é algo que realmente, além de necessitar, é algo que me interessa bastante, né, para poder estruturar um bom trabalho agora de tese de doutorado. E, mais uma vez, agradeço aí a oportunidade de estar com vocês nessas noites de quinta-feira, ok? Ok. Não sei se vocês viram, eu entrei com um outro computador para poder evitar que eu caia como eu caí há pouco, né? Então, estou com 2 computadores aqui por segurança, tá? Mais alguém que gostaria de expor suas ideias? Porque, por exemplo, o Fernando ele já está mais encaminhado depois da qualificação dele, tá? Eu creio, inclusive, que ele vai precisar, viu, Herbert, procurar também conversar bastante contigo, tá? Porque, por exemplo, a grande dificuldade que o Fernando está tendo e que foi criticado pelos outros professores foi a preparação de sequências didáticas, tá? Então, foi a preparação das sequências didáticas. Ele sabe fazer a robótica educacional, sabe aplicar, mas trabalhar dentro da perspectiva didática, como a gente trabalhava no Multimeios, dentro da perspectiva científica, tá? A aplicação de sequências didáticas é a grande dificuldade dele, tá? Mas e tem um outro fator, né?
existe um fato que a gente comentou que modificou tudo agora nessa pandemia. A robótica educacional é uma atividade que é executada geralmente presencialmente. Então, a dificuldade que hoje ele encontra é como que ele vai trabalhar elementos dessa robótica educacional à distância. Inclusive porque era um grande ponto forte da robótica educacional. Então, a pessoa, vamos dizer assim, ela poderia até muitas vezes, antes da pandemia, sair da frente dos computadores, tá? Então, a robótica poderia ser utilizada como um processo que ajudaria o menino que está, digamos assim, viciado no meio digital a sair um pouco do meio digital, né? E trabalhar esses processos, tá? Então, agora está surgindo um desafio. Como que eu trabalho com a robótica educacional à distância, utilizando as ferramentas de videoconferência também, como o Google Meeting, tá? E também trabalhando outras perspectivas, tá? Como o FarmLab, né? Então, eu acho que ele vai precisar muito desse teu apoio nesse sentido, tá certo? E o César, eu digo que o trabalho dele, né? O trabalho do César, Roberto, ele com certeza, o César ele vai ter que entrar em contato contigo e você vai poder participar da banca e participar da orientação dele, tá? Porque ele precisa trabalhar esses elementos da solidariedade. Ele tinha um outro tema mais histórico, que era justamente o seguinte: ele iria fazer a historiografia do mercado São Sebastião, mas aí veio a Covid. Daí, de repente, ele ficou numa situação horrível, porque eu já estava melado daí todo o mercado dele, toda a pesquisa dele, né? Já estava melada. Então, chegou, vamos ter que mudar então de tema, né? Então, daí nós trabalhamos um pouco nesse sentido. Ele não qualificou ainda, ele precisa qualificar já terminando esse semestre, e eu conto, inclusive, com os professores para ajudar nessa qualificação, tá? A ideia abordada é interessante da economia solidária, de fato, na FACED, tá? Não tem muita gente que fale sobre economia solidária, tá? Quem falava bastante nesse aspecto era o professor do núcleo de trabalho, né? Que se aposentou, né? Estou tentando lembrar o nome dele, Roberto. Não sei se você lembra o nome dele. E é isso, gente. Então, eu acho que a gente está conseguindo aí uma grande perspectiva. Tá? O Enéas, você está falando? Hã? Era o Enéas, que trabalhava com o núcleo do trabalho? Enéas. Isso, Pronto. me deu branco com o nome do Enéas. Enéas Arraes, meu irmão, torcedor do Ceará, meu chapa. Exatamente, torcedor do nosso time querido do coração. Nono lugar no Campeonato Brasileiro. Pode esquecer não, cara. Pois é, mas me deu branco. Vovô é vovô. Tá bom? Então, agora, eu passo a palavra para você, que tua mão está levantada. A minha? É. Bom, eu não sei se era eu mesmo para falar, porque eu talvez tenha levantado a mão aqui, ela ficou levantada aí eternamente. Mas, assim, eu sugiro, Rogério, que não deixe de ler agora os cretinos digitais, né? Os cretinos digitais aí, só para dar aí uma iluminaçãozinha sobre a criticidade na questão da perspectiva desses trabalhos, né?
tecnológicos, né, e as práticas digitais, né, está surgindo no mercado aí, claro que o Castelli já falava isso lá na década de 90 já, 91, o Bauman, o Zygmunt Bauman, né, também já trabalhava isso, né, as armadilhas das redes sociais, as armadilhas das práticas digitais, enfim. Mas recentemente saiu aí, tá bombando aí, no mais novo, com os cretinos digitais. Seria bom, talvez, dessa uma olhada nisso aí. Pois tá bom. Agora é o Herbert que quer falar, rapaz. Vamos lá. Não, na verdade, professor, acho que falta um dos doutorandos aqui apresentar o seu projeto. Pronto, quem falta apresentar o projeto? Pronto, Jefferson. faltou a minha pessoa. Tudo bom, minha gente? Pois Boa noite. Eu sou o Jefferson, sou orientando da professora Bernadette Porto, né? Eu estou trabalhando com design de jogos, mais especificamente eu quero compreender, né? Eu estou traçando uma investigação sobre os elementos educativos no processo de formação e no processo de design de jogos de designers brasileiras e brasileiros. Certo? Então, eu estou trabalhando nessa linha de pesquisa mais voltada para a base da pesquisa dos jogos, que é o processo de game design, o processo de construção, de criação de jogos. Eu sou formado em História pela Universidade Regional do Cariri, quase terminei o curso de Administração Pública, quando eu estava terminando, eu passei no mestrado, eu fiz mestrado em Desenvolvimento Regional Sustentável, trabalhei com Ecologismo dos Pobres, e no doutorado, né, estou no doutorado em Educação Brasileira, estudando jogos. Eu fui também professor da Universidade Federal do Cariri, fui professor de metodologia científica, e eu sou doido da metodologia, porque essa é a 8ª disciplina no doutorado que eu estou pagando de metodologia científica, segundo meu histórico. Certo? Então, minha perspectiva é cursar um monte de disciplina de metodologia científica, porque eu sou professor de MTC, eu tenho que aprender mais, né? Sou professor de metodologia, gosto muito de trabalhar com jogos, eu sempre publico na área de jogos e na área de formação científica, né? São os meus 2 campos de estudo e de publicação. Também pesquiso um pouco sobre metodologias ativas, né? Mas tenho deixado um pouco de lado agora no doutorado. Certo? E minha perspectiva é essa, poder tanto contribuir como aprender um pouco mais, né, com a experiência de outras pessoas nessa troca que é tão interessante sobre métodos, técnicas, discussões epistemológicas, né? Gosto muito, sou historiador, o pessoal me estranha muito, porque eu amo estatística, métodos qualitativos, métodos quantitativos, eu trabalho com métodos mistos em pesquisa, inclusive minha pesquisa é de métodos mistos, o desenho de pesquisa dela, o design de pesquisa, né? E é um campo que eu gosto muito como objeto do conhecimento, o campo da pesquisa científica. Ok. Está com mão levantada o César e o professor Roberto Xavier. Tá? Então, passo a palavra, nesse momento, para quem levantou a mão primeiro, como o César. Deslevantei a minha, meu irmão. Tá bom. Eu também levanto e esqueço. César, você quer falar alguma coisa? Sim, é só colocar, né, que eu vi que quando eu vi que o Rogério ia disponibilizar essa disciplina, né, eu acho que eu fui o primeiro a me matricular, porque eu espero aperrear bastante os professores aí para que eu faça um bom trabalho, né, e ter um bom desempenho também na disciplina, né, a gente troque métodos e técnicas, né, para que a gente tenha um bom trabalho, tanto na disciplina como no projeto também. Ok. Uma coisa que eu gostaria de dizer ao Jefferson, né? Eu trabalho com board games também, trabalho com designer de board games junto com o professor Marcos Teodorico. Semana passada, inclusive, foi um encontro sobre
sobre jogos de tabuleiro. O Fernando ele participou com um trabalho, né? Inclusive, ele está convidando a gente para participar de um livro dele, né? E a ideia de se trabalhar como designer de jogos é um tanto desafiador, né? E eu não sei em qual sentido você vai estar trabalhando isso, mas conte com o meu apoio para a gente poder fazer as discussões, né? Eu não sei, mas eu creio que você participou semana passada, não participou? Sim, sim. dividimos eu, tu e Glaudinei a mesa. Ah, era tu! Sim, sim. É que eu Eu me não conheci, é que matriculei. eu não conheci o rosto. Eu tava com o chapéuzinho, porra. Eu não conheci, né? É isso. Não, a gente dividiu a mesa e quando eu vi teu nome na disciplina, eu queria pagar a disciplina com o Rogério. Peraí, daí apareceu uma disciplina de metodologia. Foi dada, assim, foi entregue. Foi. Eu achei muito interessante tua palestra, viu? Achei muito interessante mesmo. Porque você falou sobre os jogos numa perspectiva humana, né? E você, ao mesmo tempo, leva todas as questões essenciais ao design, né? Então, muito prazer em conhecer. Eu queria conhecer você pessoalmente, hoje estou conhecendo, né? Mas vamos trocar ficha, porque eu acho que dá para a gente trocar ficha sobre essas ideias. Então, eu iria até sugerir para os professores, né, que tivessem assim uma troca de experiência. Por exemplo, o Fernando nessa semana, né, fazer uma troca de experiência com o Herbert, né, o professor César fazer uma troca de experiência com o Roberto e o Jefferson fazer uma troca de experiência comigo. Tá? Tem mais pessoas que eu sei que participam dessa disciplina, mas que nesse primeiro dia já disseram que estão em outras atividades que não podem participar. Mas pelo menos nessa primeira semana a gente poder fazer isso, tá? Uma outra coisa, todas as aulas serão gravadas e serão disponibilizadas para vocês no WhatsApp, tá? E uma outra coisa que é muito importante também é que a gente desenvolva as atividades assíncronas, tá? Então, eu vou colocar no módulo acadêmico alguns fóruns, tá? Relativo a cada aula que for dada, tá? E eu gostaria que vocês respondessem esses fóruns, tá? Para que a gente pudesse avançar. Eu sei que o professor Roberto, ele talvez não tenha o acesso que a gente tem, eu daí me comprometo a passar para ti os fóruns que foram dados, tá certo? Então, basicamente, são essas as questões, mas eu queria só voltar a uma coisa, tá? O Herbert, ele apresentou os conteúdos do modo geral. Eu queria dar uma olhada naqueles conteúdos, Herbert, se fosse possível, se você pudesse apresentar de novo os conteúdos que a gente vai estar discutindo, tá certo? Porque eu quero chamar a atenção para o calendário universitário, tá? E uma das coisas que eu quero que vocês façam ao fim da disciplina é que escrevam um artigo, né? Então, o Herbert, ele está presente ainda? O Herbert parece que está off, né? Roberto, você pode carregar os conteúdos da disciplina para a gente poder olhar? Eu estou no celular no momento. Agora, hoje, a gente pode disponibilizar depois, aí, no grupo, né? Já tem o PGD, Programa Geral da Disciplina, os conteúdos. Certo. Os conteúdos a gente socializa também no grupo, né? Posso tranquilamente aí colocar os conteúdos. Nós temos um artigo que está no Prelo, será publicado, e vamos utilizá-lo na disciplina, que é exatamente a temática pesquisa em educação, métodos técnicos
histórico e metodológico e epistemológico, vai estar sendo publicado, acredito eu, que nesse mês de dezembro, que é uma orientação global, é uma orientação fundamental para a disciplina, né? Onde nós tratamos aí dos principais paradigmas, né? E você está comigo nesse artigo, onde nós tratamos dos principais paradigmas das pesquisas em educação, começando pela historicidade das pesquisas em educação, porque o nosso objetivo qual é nessa disciplina? É propor, orientar e reorientar como fazer pesquisa em educação, pesquisas científicas, né? Como já falamos em momentos anteriores, não fazer pesquisas meramente descritivas, mas pesquisas científicas, onde elas possam ser vistas, possam ser, além de qualificadas, ser realmente consultadas. Então, esse é o objetivo de nós valorizarmos, né, a questão do campo do conhecimento, na teoria do conhecimento, na perspectiva educacional. E aí, eu estava vendo aqui pelo menos as duas propostas dos trabalhos de pesquisas, tanto do César quanto do Fernando, né? Você falou, Rogério, que o Fernando está com Ele já fez a primeira qualificação. Não, eu sei, né? ele precisa de apoio na perspectiva da sequência didática, não é isso? Isso. Pronto. Trabalhando do modo geral, e aí eu já deixo aqui como contribuição. Trabalhando do modo geral, a sequência didática ela tem pelo menos 4 momentos indissociáveis e indispensáveis em qualquer pesquisa do mundo. Não é só na dele, ela tem 4 elementos que devem ser sequenciados didaticamente, né? Que é exatamente a identificação do problema, o que é que o diagnóstico, nós chamamos de identificação, porque o diagnóstico está mais voltado para a ciência da saúde, né? Chamamos de identificação do problema, mas é aquilo que em economia nós chamamos de diagnóstico das fragilidades do mercado, viu, César? Bom, estou brincando aqui, mas aí, esse primeiro momento seria exatamente a identificação do problema, né? Que chamamos de diagnóstico, é a primeira, digamos que a primeira parte da didática que temos que fazer em qualquer trabalho científico, né? E aí fazer como foi identificado esse problema, fazer a descrição desse problema, isso na sequência didática, não estou falando aqui da forma metodológica, estou falando didaticamente. Em seguida, nós vamos fazer a descrição dos recursos metodológicos, né, dos recursos materiais que vamos empregar, no caso, seja da engenharia, seja da química, seja da física, seja de qualquer ciência. Né? Quais são esses recursos? Nós fazemos isso muito na agronomia, né? A gente trabalha muito com isso na agronomia. Quais são esses recursos que vamos empregar? Como é que eles funcionam? Qual é a funcionalidade deles? Né? E aí você tem que fazer uma descrição densa, né? Não no sentido lá do Clifford Guest, né? Descrição densa da etnografia e da antropologia interpretativa, não. Mas descrição densa mesmo dos materiais, dos recursos, né, materiais que vão ser utilizados para, né, tentar resolver a primeira parte da sequência didática, que é a identificação do problema. E aí nós passamos na terceira, que é a aplicação. Né? Como é que eu vou usar? Usar esse, aquilo, tal. E na quarta, nós temos a questão da certa avaliação disso. Que, às vezes, às vezes, pedagógico e metodologicamente, às vezes nós chamamos isso de conclusão ou considerações finais com resultados. Então, essas são a sequência didática de qualquer trabalho. Não tem muito, por exemplo, você descrever o problema, descrever os recursos que você vai fazer. Isso não estou falando da questão, mais uma vez, não é questão metodológica de projeto. Isso na escrita mesmo quando eu vou fazer. Bom, seja em qualquer material, seja em qualquer pesquisa, né? E, por fim, aí os resultados que se tem, que aí você pode fazer a questão da coleta, dependendo da pesquisa que você vai fazer, você pode fazer coleta, análise, geração de dados. Né? Em educação vai fazer muito geração de dados. E esses dados gerados, eles são muito importantes porque eles acabam por dar originalidade à pesquisa. No caso do projeto do César, nós temos muito... se tivermos a oportunidade, muito a conversar, porque
é a bola da vez, né? Isso no sentido humanitário, não vai valer nada neste mundo, valer nada, todas as tecnologias, todas as engenharias, enfim, se nós não tivermos o humano funcionando. E o humano, para funcionar, ele precisa da velha massa encefálica, né? No sentido de perceber, né? Da solidariedade que está indo embora, né? Em função aí do apoio irrestrito, da busca insana, né, do poder e do capital. E aí precisamos trabalhar a questão, pessoal. Nós temos alguns autores, não sei se você já trabalhou na sua pesquisa, que eles humanizam isso, né? Temos o Gadotti, temos o Paulo Freire, a galera usa muito nisso aí, né? Mas temos outros autores, como o Pulsinger é um dos autores que trabalha bem isso, essa questão, né, de humanizar o infra-humano, né? É uma das coisas que precisamos debater, né? E aí tem a questão da mediação, na mediação do trabalho associado, né? Mediação do trabalho cooperativista, né? E eu acho que, assim, dá para a gente fazer um bom trabalho, tá? E na perspectiva da educação popular. Porque, assim, quando eu falo de economia solidária, que é aquele que não estou adentrando nos saberes populares lá da agricultura. Estou adentrando nos saberes populares lá dos povos tradicionais. E aí, como é que eu vou entrar com a educação a esse povo, a essa sabedoria popular, no sentido de desenvolver a economia? Porque esses povos eles têm como base, né, princípio norteador, qual é? A sociobiodiversidade, que é uma das linhas de pesquisa que trabalho, né? A sociobiodiversidade e a sustentabilidade. Então, como se trabalhar isso, né? Então, nós temos até, recentemente, eu vou até passar para vocês, César, nós publicamos recentemente um livro sobre sociobiodiversidade, sustentabilidade e desenvolvimento sustentável, né? E mostrando aí a querela, como é que é o desenvolvimento sustentável, se é desenvolvimento, será que ele pode ser sustentável? Enfim, nós trabalhamos isso recentemente, publicamos pelo mestrado aqui da Unilab, eu vou te passar, tá bom? Então, Rogério, assim, eu percebo que para atender a ajudar e auxiliar a galera, a gente vamos ter muita chance, né, de ensinar e aprender nessa perspectiva da pesquisa, tá? Com relação ao outro colega... Roberto, o que eu queria ver é uma questão prática também, porque hoje é dia 10, né? A gente está fazendo a apresentação, tudo bem e tal, e a semana que vem, quinta-feira, dia 17, a gente pode começar a pesquisa, conceito e definições. Mas dia 24 e dia 31, né, nós estaremos em recesso na UFC. Então, esses tópicos poderiam passar para janeiro, tá? Então, no dia 7, ao invés da gente começar sobre os elementos estruturais, como aqui também são elementos estruturais, então a gente poderia passar para o dia 7, viu, Roberto? Perfeito. Agora, assim, nós temos, na questão prática mesmo, nós vamos ter material para a galera ler, né? Para todo mundo, né? Bom, o que é mais, digamos, mais interessante no campo epistemológico da disciplina é identificar perfeitamente quais são os 3 paradigmas de pesquisas, perfeito, os 3 paradigmas de pesquisa que norteiam a educação, né, as pesquisas desde 1940 aqui no Brasil. Porque, assim, enquanto alguns países da Europa, sobretudo na França, na Alemanha, se fazia pesquisa desde o século XVII e XVIII na área da educação, o Brasil só vai começar suas primeiras pesquisas científicas na área da educação a partir de 1940. Então, nós temos um déficit aí muito grande em relação a isso. Então, nós precisamos identificar, acredito eu, né, esses três paradigmas, não é?
para poder adentrar nessas coisinhas pequenas, como identificação, tipo de abordagem de pesquisa, método de abordagem científica e método procedimental, né, que ainda há na academia uma grande confusão em relação a isso. A questão dos métodos científicos e os paradigmas do conhecimento, né, que gerou aí uma confusão até hoje nas universidades, que a turma mistura muito isso, essa questão do método de abordagem científica com o método procedimental ou método técnico. Isso é de suma importância para que nós, que trabalhamos com pesquisa, saibamos identificar na hora de fazer pesquisa, porque senão, quando a gente vai publicar, fica difícil, não é? Bom, eu acho que esse é o gargalo, assim, a coisa talvez mais importante que precisamos identificar, né, como procedimento de pesquisa na área da educação, que é Tá bom. exatamente os 3 paradigmas, tá? O restante é moleza. E aí, claro, é como você fala, a galera vai trazendo os seus projetos, porque o objetivo da disciplina é auxiliar, ao mesmo tempo tem a compreensão teórica, epistemológica, metodológica, mas ao mesmo tempo auxiliar na prática as pesquisas que estão em andamento. Não é isso? Certo. Então, Não, com certeza. Então, pessoal, ó, essa semana eu vou passar o vídeo para os meninos do LabPan para editar, tá? Geralmente, esse material também ele fica disponibilizado depois, tá? Deixa eu tirar aqui a apresentação um pouquinho, no canal do LabPan, tá? Então, a gente geralmente trabalha essa perspectiva no canal. Vou ver se eu consigo aqui fazer pelo menos uma apresentação aqui do canal, tá? Pronto, deixa eu ver aqui se... Tá? Então, aqui eu vou apresentar o... Peraí, deixa eu só... Não é essa aqui, essa aqui. Então, eu vou só colocar aqui. No YouTube, nós temos um canal do LabPan, tá? Então, vou compartilhar aqui a guia, tá? Então, a gente tem um canal que é um canal do LabPan, tá? Então, nesse canal, tá? Eu geralmente disponibilizo os vídeos de aula. Então, os diversos projetos que a gente tem. Então, a gente vai criar uma playlist, tá? Para poder colocar aqui também o material dessa aula. Por exemplo, nas playlists do LabPan, eu deixo coisas como, por exemplo, isso aqui foi a disciplina da tarde do ano passado, de informática da educação, né? Então, todas as aulas ficam disponibilizadas. Ficam disponibilizadas, tá? Todas as aulas. Então, a gente vai fazer algo similar, tá certo? Para que vocês possam ter a oportunidade de consultar as coisas que nós discutimos, as atividades que a gente passou no transcorrer do semestre, tá certo? Mas também recomendo que vocês deem uma olhadinha lá no canal também do LabPan, tá? Tem uma olhadinha lá, porque a gente tem bastante material, inclusive a gente coloca, né, as nossas defesas, coloca as nossas pequenas palestras, né? Então, a gente procura colocar no canal aqui do LabPan, tá? Daí, é basicamente isso, gente, tá? Só informando isso para que vocês possam ter uma clareza que, por exemplo, quando a gente grava, a gente coloca no canal do WhatsApp, mas se quiser navegar ali no canal do LabPan, fique à vontade, tá bom? Eu vou ver se eu coloco o link do canal, tá? Aqui para vocês, tá? Vou colocar aqui no chat para vocês, tá? Pronto. Tá aí o link,
tá bom? Então, a partir da semana que vem, teremos já uma playlist, aula 1, tópicos avançados em educação 1 e 2, ou 2 e 4, né? Eu estou me confundindo ainda com esses números aí, tá? No mais é isso, gente, tá? César, você quer comentar, o César não, o Roberto, você quer comentar alguma coisa, Roberto? Bom, eu só quero dizer que estou à disposição, informando aí que sou professor de metodologia, né, da pesquisa e também do trabalho científico há mais de 10 anos, e tento acompanhar aí as mudanças que rolam, né, no mundo das pesquisas, com base em Karl Popper, né, que é um dos camaradas que me fundamento bastante para desenvolver a questão da lógica das pesquisas científicas, tá? E estou à disposição para a gente debater sobre, né, e a partir daí a gente aproveitar para aplicar nas pesquisas, nas nossas pesquisas que estamos fazendo, tá? Então, tem algum roteiro, tem um roteiro bastante interessante que a gente colocou no próprio PGD da disciplina, tá? E aí os passo a passo da pesquisa, quem quiser seguir já dá uma olhada, mas depois a gente pode entrar nas discussões mais sérias, né? Mais sérias no sentido, assim, de conhecimento mesmo, dos métodos de pesquisa científica, começando, vamos falar do Estado moderno, né? A partir do Estado moderno. Podemos começar com os paradigmas do conhecimento, né? Começamos do empirismo, né? E depois racionalismo, depois passamos para o método, o positivismo, enfim, e o neopositivismo, e daí fazemos tudo isso aí com os métodos de pesquisa, né? Desde do método dedutivo até o que se chamou, o que a turma considera como método, e eu considero por conta da academia, mas não considero como método de pesquisa, apenas aceito que seja considerado como método de pesquisa, se chama método dialético, né? Para mim, dialética é uma linguagem, não é método, é como a matemática, é uma linguagem, né? Que é dialética desde que mundo é mundo que existe. Mas, enfim, são isso. E depois a gente passa para as coisas secundárias, tá bom? E aí vincular cada método desse aos paradigmas do conhecimento nos respectivos contextos do Estado moderno, começando desde do empirismo inglês, tá? Até o neopositivismo. Ok. Então, pessoal, eu vou me despedindo. Dia 17, eu e o Roberto vamos estar aqui com pesquisa, conceitos e definições gerais, tá? E se vocês tiverem alguma coisa a comentar, alguma pergunta, façam agora. Então, beleza, pessoal. Roberto, tem mais alguma coisa a comentar? Roberto? Oi, Rogério. Não, estou à disposição. Estou aqui aguardando ver se a galera mas precisa primeiro dar uma lida no material, né? O material eu sugiro que dê uma lida no PGD, no Programa Geral da Disciplina, para poder suscitar até dúvida, né? E aí nós partimos do seguinte: o que é pesquisa? Essa é a primeira pergunta. Alguém levantou a mão aí? Quem levantou? Presente, Quem Fernando, pergunta? Oi, estamos ouvindo? Fernando. Em relação ao artigo, Rogério, que você havia falado no começo, né, do encontro, que seria a nossa avaliação, seria a nossa nota final para a disciplina, né? Eu fiquei em dúvida em relação ao seminário, se vai haver alguma oportunidade para a gente fazer a apresentação e discussão de algo que a gente venha escrevendo para esses artigos. Vamos lá, Roberto. O que você acha? Apresentação, trabalho final sobre os artigos que eles vão fazer? Pode ser. Eu acho assim, Rogério.
nós tivemos um êxito bastante interessante na disciplina que nós demos lá, que é deixar a galera à vontade para trabalhar um artigo e apresentá-lo como resultado de aprovação, de avaliação da disciplina, e publicá-lo possivelmente ou em revista ou fazermos um e-book. Perfeito. Essa é a proposta, que saiu alguns artigos maravilhosos da disciplina passada, né? Inclusive eu chamo vocês para que a gente possa, ao final da disciplina, quem sabe, fazer um e-book, tá? Então, eu, pelo menos, concordo em gênero, número e grau com o Roberto, tá? E concordo com a ideia da gente fazer um e-book ao final, tá certo? Bom, gente, alguma coisa mais que vocês queiram comentar? Bom, pessoal, eu ainda estou com a Covid, né? Então, eu vou descansar um pouquinho, né? Então, dia 17, nós traremos o tema pesquisa, conceitos e definições gerais. Eu e o Roberto Xavier, tá bom? Então, um abraço a todos e todas. Eu vou finalizar, vou interromper o compartilhamento, tá? E vou terminar a gravação, tá? Perfeito, pessoal. Boa noite a todos, felicidade. Se quiserem alguma coisa, é só no grupo. Nós temos o grupo aí, o canal aberto 24 horas. Nos cuidemos e sobrevivamos.